Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Conversa Pode. Porque aqui Conversar pode. Hoje nós estamos com ela, Daniele Lima, instrutora do SENAC, professora, psicóloga. Eu vou deixar com que ela se apresente própria. Vamos lá, meu nome é Daniele Lima, eu sou instrutora aqui de educação profissional aqui no SENAC, minha formação é em psicologia, tenho um MBA Internacional de Gestão de Pessoas e estou aqui convidada, né, através das meninas, através da turma, para participar desse videocast que para mim é um prazer. Obrigada pela presença da senhora. A gente já vai começar logo no embalo. Eu queria saber da senhora. Sim. O que seria bem-estar? Beleza. Bom, bem-estar do ponto de vista da psicologia e hoje o que os RHs, a área de gestão de pessoas, vem trazendo, ele vem trazendo uma questão, uma visão holística da história. O que é isso? Nós visualizamos esse ser humano do ponto de vista biopsicossocial, emocional e espiritual. Então hoje as organizações, quando a gente está falando desse bem-estar, o que o mundo está precisando é desse equilíbrio, desse colaborador. E quando a gente fala nessa totalidade, existem já até alguns estudos, né? Inclusive, quando eu falo aí do Hospital Albert Einstein, ele já percebe que olhar esse ser humano nessa totalidade que a gente traz, essa visão holística, né, faz com que nós buscamos esse equilíbrio. É importante ter equilíbrio todas essas partes do ser humano. Então, bem-estar vem disso, né? Cada um busca o seu, cada um encontra o seu. E o que mais é importante é que nisso tudo, todos possam ter esse tal desse bem-estar que tanta gente está aí em busca, orientados até chegar a ele. Então, vendo que a gente escolhe direitinho a nossa sociedade. Então, no geral, o bem-estar seria um conjunto de elementos. Sim, um conjunto de elementos. Entanto que as pessoas falam muito hoje nas organizações, vamos ter uma questão de inteligência emocional. Mas inteligência emocional vem de questão de quê? Vem do autoconhecimento. Ter autoconhecimento é você saber aquilo que te deixa em equilíbrio. Enfim, trazer equilíbrio, porque muita gente pensa que é viver feliz o tempo todo. E não é ter um equilíbrio em todas essas partes. Porque para a área mesmo de saúde e segurança, muita gente pensa que saúde é ausência de doença. E não é. Todos nós podemos ter alguma doença, mas em contrapartida, isso não vai me tirar o equilíbrio do restante. Então, claro que eu vou cuidar dessa questão física, dessas minhas questões psíquicas. O espiritual, quando a gente trata, não é a questão de espiritualidade. A gente está falando de religião. A gente está falando de algo que você acredita. Tanto que esse estudo mesmo do Albert Einstein traz que as pessoas que têm fé, interessante, né? A fé faz com que as pessoas elas consigam manter um equilíbrio maior e ter uma melhor qualidade de vida. Então vem o bem-estar. Interessante. Porque a gente acha que é só uma coisa, né? Só para uma coisa. Tudo fala-se hoje, a questão de saúde mental. Vamos falar de saúde mental. As pessoas entendem saúde mental como questão mental. Mas o mental é o conjunto. Por isso que bem-estar, quando a gente fala de saúde mental, nós falamos de essa questão do bem-estar, quando a gente fala da saúde do trabalhador como um todo, é nessa visão inteira. Nesse ponto que a gente quer chegar. Tá bom. O que as empresas podem fazer? Porque a gente sabe que existem diversos programas que tentam proporcionar esse tão famoso bem-estar. Certo. O que a senhora acha desses programas? E a senhora acha que esses programas são sim eficazes? Beleza. O que eu sempre digo que as organizações que iniciam já é um bom começo. O ruim é quando não se tem nada a ser feito, né? Como tem algumas empresas que só se preocupam com a questão que nós chamamos de PCMSO, né? Só as mesmas questões que são da lei, o que na realidade a lei propõe, questões de exames médicos, exames periódicos. Mas só pelo fato da empresa já estar se preocupando com algo, ela fazendo algo para esse colaborador, isso já é um ponto de partida, né? Então, assim, claro que tem algumas empresas hoje, inclusive dentro da área de RH, a área de remuneração e benefícios anda muito associada a isso. Então, as empresas hoje estão buscando alguns outros benefícios que venham a agregar nessa remuneração e que tragam um pouco desse equilíbrio, né, para esse colaborador. Aí, inclusive, focando no bem-estar. E aí ele traz, vou pegar alguns exemplos. Tem algumas empresas que criam a questão de dar um benefício de Gympass. Hoje, se vocês participarem de algumas feiras mesmo, voltado para essa questão da gestão de pessoas, tem muitas empresas que estão focadas em
É uma questão cultural, é uma atividade cultural, é um incentivo que ele dá, é incentivo inclusive a questão de ações sustentáveis, né? Porque a conexão também com o mundo, com as pessoas, isso é importante. Então, assim, ele é eficaz sim, claro que tem que ser algo acompanhado, implantado, inserido de uma forma muito organizada e que faça com que todo mundo, como é que eu posso dizer, participe, né? Que todo mundo ganhe nessa história. Porque colaborador que esteja bem, ele produz mais, automaticamente isso traz resultado para a empresa. Então ambos ganham. Então isso é a importância dessa questão desses incentivos que as empresas fazem. Que bom que a senhora trouxe esse ponto de que há um ganho para o empregador também, sabe? Porque parece, as pessoas levam muito como frescura, como algo desnecessário, como se só seguir a lei, o obrigatório ali fosse suficiente. Sim. Quando não, isso está totalmente ligado à produtividade desse colaborador. Isso. E tem muitas empresas que, assim, se vocês me perguntarem hoje, Dani, existem algumas organizações que não se preocupam, eu vou dizer para vocês que sim, elas não se preocupam. Mas que, quando a gente se depara com uma empresa que está buscando isso, e uma parte que está sendo super importante hoje, a questão do ESG. Então, isso faz com que as empresas, elas precisam ter um posicionamento diante do mercado. Isso é uma marca, né? Então, isso tem visibilidade financeira, econômica, né? Uma empresa, hoje, as pessoas falam assim, as empresas hoje têm que se preocupar com o que ela vende. E quem é que vende a empresa? O colaborador. Então, quanto melhor esse colaborador vende ela para outras pessoas, mais visão de mercado ela tem. Então, outras pessoas também vão querer fazer parte dessa companhia. E aí, puxando esse gancho que a senhora falou de ESG, sim, ou ASG. ESG não tem problema. O que é o ASG ou ESG para você? Bom, para mim o ESG, no que diz respeito à questão do RH, é onde eu fico feliz, muito feliz ultimamente, porque com a questão da pandemia, nós tivemos o RH foi muito... chegaram a ter empresas que tiveram suas áreas realmente terminadas, foram extintas, só ficou a parte de departamento pessoal, que é a parte mais burocrática. Então, quando a gente fala de RH, nós falamos de todos os subsistemas de RH. Quando eu falo de ESG dentro do RH, faz com que as empresas olhem mais para as pessoas, né? Porque quem que faz as empresas? As pessoas. Sim. Então, a partir do momento que eu trabalho o pilar, né? Seja ambiental, social, governança, todos eles juntos, com uma ação, eu posso mover os outros. Isso faz com que eu vou impactar a sociedade. A primeira sociedade que a gente traz isso dentro da organização é quem? Os próprios colegas de trabalho. Se eu mudo essa sociedade, eu mudo lá fora, eu mudo minha casa, eu levo esse valor para minha casa. Então, isso acaba se disseminando. Então, hoje, se você me perguntar, existem práticas de ESG para recrutamento e seleção, para treinamento e desenvolvimento, para cargos e salários, né? Então, a cada vez mais, principalmente quanto à questão das minorias, é uma coisa que mais me deixa assim, a questão mesmo da diversidade, faz com que a gente olhe esses novos colaboradores, todos têm uma oportunidade, que é o que na realidade a gente tem muita dificuldade. Vou pegar alguns exemplos. Nós temos aí os PCDs, nós temos aí a questão dos trans, nós temos, enfim, a questão das pessoas com 60 a mais, nós estamos falando das pessoas, dos pretos, a gente está falando da comunidade LGBT, a gente está falando de todo mundo, né? E hoje mesmo eu estava conversando com minha turma, a gente estava conversando, e os meninos trouxeram uma ideia falando de ações sociais. E falando das pessoas que são jovens de rua, que não têm condições, né, de estar vindo para uma oportunidade. Por que não fazer alguma ação social para isso? Então, trabalhar em cima das minorias faz com que as empresas mudem, né, o seu ponto de vista, mudem também o seu modo de ver o mundo, as pessoas, e nós possamos também buscar dessa equidade. Né? Sim, e trazendo essas pessoas para perto, a gente consegue saber como tratar, como lidar com essas pessoas. Sim, porque dar um Google, dar uma lida, não vai ser a mesma coisa de estar com alguém com essa vivência. Sim. E é na vivência que a gente muda. Sim. Eu costumo dizer que assim, as pessoas para a gente mudar, nós precisamos estar com pessoas. Sim. Eu só sei se eu sou uma pessoa
respeitosa se eu estou com as pessoas. Eu só sei se eu sou uma pessoa sem preconceitos quando eu estou com pessoas. Então, é muito fácil, né, a gente dizer que é, mas a questão é a convivência. E onde é que a gente ganha com isso? Viver com o diferente nos ajuda muito, inclusive porque, graças a Deus, somos diferentes. É o que me deixa feliz e que faz com que, onde a gente tem ideias diversas, com pessoas diversas, todos ganham. Sim. Tanto os colaboradores quanto a organização. Porque vem novas ideias, novos pensamentos e a gente percebe que nós não somos os únicos desse mundo. No nosso bate-papo com a Proluca, a gente falou um pouco sobre isso, não foi, Ju? Sim. E aí ela trouxe também como não só colocar os famosos gatos pingados solucionam o problema. Pegar tipo um pouquinho de cada minoria, jogar, botar ali. Pra dizer que tem. Pra dizer que tá fazendo alguma coisa. Porque dentro desses grupos há singularidades, há diferenças. Ok. E somos diversos de modo geral, assim. Tá bom. E o RH tem, de algumas empresas, claro, tem se preocupado bastante com isso. Ok. E eu vejo isso no mercado. E as empresas que se preocupam com isso são bem vistas. Sim. Então, assim, só reforça. Não é nenhum argumento, gente. É uma evidência. É uma evidência. E puxando esse gancho, de que forma o RH pode atuar para trazer essa diversidade para as empresas? Bom, vou trazer de coisas recentes, principalmente da turma que eu estou trabalhando, de turma de técnico, né, de RH. Nós estamos falando de como é que eu posso buscar isso? Através dos processos seletivos, a gente trabalha muito a questão da diversidade, né, trazer que todos são bem-vindos. Trabalhando, não sei se vocês conhecem, mas nós já temos algumas entrevistas às cegas, né, onde você não é visto, a pessoa não é vista, até a voz é distorcida nesse processo seletivo, e a entrevista só é, na realidade, levada em consideração o currículo e como essa pessoa se coloca diante dessa entrevista. A questão da imagem, nada disso é levado em consideração, né? Ver sim é uma das coisas que a gente estava conversando, a gente falou assim, mas e os anúncios de vagas? Como é que vem escrito, né? Vai vir dizendo se sai tal público. E foi uma coisa que a gente estava trazendo. Se nós estamos falando de todos iguais, que todo mundo que venha seja bem-vindo, né? Então, assim, a partir do momento que eu abro um processo seletivo onde eu não digo que é só mulher e homem, mas eu digo todas as pessoas, né? O que é que isso vem escrito por muitas vezes, isso ajuda. Vou pegar um exemplo de uma visita que nós fizemos aqui no Porto de Salvador e que um dos projetos dele é onde se tinha muita atividade de mão de obra masculina, eles abriram, na realidade, portas para mulheres. É um programa Porta para as Mulheres, ou seja, as atividades que eram mais masculinas começaram a ter muito mais mulheres realizando atividades, né? E vice-versa, onde se tinha mais atividades que eram, na realidade, mais femininas, começaram a se trazer também mais os homens. Então, a gente começa a perceber que, assim, são pequenas ações, são pequenas coisas que isso pode ajudar, né, nessa inserção, nessa inclusão dessas pessoas. Porque, como vocês trouxeram, qual é a grande dificuldade das organizações? Elas só querem fazer a inserção. Fazer a inclusão, duas palavras distintas, inserção e inclusão. Inclusão, eu faço o pertencimento. Sim. Eu tenho que me fazer pertencente. Eu tenho que saber que eu estou ali, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sendo acolhido por todos que estão ali, né? Então, essa é a importância da gente trazer. Vou pegar outro exemplo. A partir do momento também que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, eu estou trazendo essas pessoas que eu contratei, essas pessoas que estão vindo de fora, pessoas com 60 anos mais, né, com um programa muito interessante. Vou pegar outro exemplo, outra área que está tendo pessoas que passaram por medidas socioeducativas. Então, assim, o mercado está olhando de forma diferente para essas pessoas também, né? Então, assim, isso repercute nesse treinamento, isso repercute nessa área na questão também de cargos e salários, por quê? A área de cargos e salários, ela é responsável pela descrição dos cargos. Sim. Então, as descrições dos cargos, no que diz respeito agora à questão de qual o sexo, masculino ou feminino, a gente não precisa mais escrever. Isso daqui, na realidade, pode ser ampliado para todas as pessoas. Sim. Né? Isso não tem distinção. Outro ponto importante é o que a gente fala tanto da questão da equiparação salarial entre homens e mulheres, né? Então, assim, recentemente foi sancionada a lei falando dessa equiparação. Claro que a gente tem muito a caminhar, mas é um bom início para as organizações e uma visualização de que,
a gente está caminhando, a gente faz uma ação pequena aqui e ali, e quando eu jogo isso para o final, né, que a gente estava falando de saúde e segurança, o que a gente ganha com tudo isso? Um mundo diverso, um mundo, na realidade, cada um com sua singularidade, cada um com suas ideias, e levando em consideração o respeito à transparência, a questão da equidade. Então, tudo isso a gente o RH vem se apropriando muito disso. É onde eu gosto e me brilha os olhos. E aí isso acaba impactando as questões sociais também, porque esse grupo que talvez foi excluído, deixado de lado, não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, tem a oportunidade de ter dignidade. Sim. E acaba não indo recorrer a outros meios. Isso me pegou muito um ponto que a senhora fala sobre pequenas ações. As micros e médias empresas, tem estudos que afirmam isso, inclusive, que elas não sabem por onde começar porque acham que não vão ter dinheiro para investir nisso, ou que os colaboradores, por ter uma cultura organizacional um pouco mais antiga, não vão abraçar, quando na verdade são pequenas ações, são pequenos gestos. Sim. Eu lembro de uma professora maravilhosa de RH que eu tive, Prodane, que ela falou de um ato muito simples, que é apresentar a empresa quando esse colaborador chega. Que às vezes ele só é aqui, é o lugar onde você trabalha, se vire. Sim. E aí você mostrar pra ele onde ele pode tomar café, onde ele pode ir ao banheiro. Muito importante porque ele se sente acolhido, essa inserção. Que hoje a gente está falando muito, da jornada do colaborador, né? Que é o processo de onboarding, né? Na realidade é uma questão da gente receber essas pessoas e a integração das pessoas. As pessoas dizem, mas isso é besta. Não é. Nós precisamos, sim, nos primeiros dias de trabalho, nos sentirmos seguros. Isso já tem comprovação que pessoas que se sentem inclusas, ou seja, pertencentes àquele ambiente, mais fácil adaptação ela tem, mais retorno ela dá muito mais rápido. Isso aí vai repercutir em quê? Nas avaliações de desempenho. As avaliações de desempenho, a gente vai começar a ver uma avaliação de desempenho, uma avaliação de experiência de 45 dias. Imagine uma pessoa que às vezes, quantas pessoas levaram um mês para se adaptar e às vezes com 2 semanas a pessoa diz, rapaz, olha, eu estou me sentindo em casa já. Por quê? Porque aquele lugar abraçou, aquele lugar nos colocou, nos deu informações importantes. Tanto que hoje, uma das ferramentas que o RH está trabalhando é a jornada do colaborador. E aí a gente fala desse processo, uma das etapas que a gente fala, a gente tem a atração, que é a parte de recrutamento e seleção, que é a questão mesmo de atrair candidatos, receber essas pessoas. E como é que eu recebo no processo de recrutamento e seleção? Quem sou eu de recrutamento? Quem sou eu de RH para receber essas pessoas, né? E depois que eu recebo, essa pessoa vai passar pelo processo de contratação. Elas querem tirar dúvida, ela quer saber do benefício, elas querem ler o contrato, quer tirar dúvida. Por que não nós fazermos isso? E aí que vem o processo da integração, que é mesmo eu apresentar essa empresa. Eu posso fazer uma ação de um dia só. Esse momento de eu chamar na sala e abrir a porta, apresentar para todo mundo. O momento de eu dizer onde é que tem café, onde pode almoçar. Né? O momento que eu digo que qual é apresenta essa empresa na missão, visão, valores, onde é que eu estou agora no cargo e onde é que eu posso chegar. Então isso tudo faz com que eu me coloco também diante disso, nós possamos ser mais acolhidos. A partir do momento que a gente é acolhido, a gente entrega mais, né? No meu ponto de vista. E é bem interessante falar sobre isso, porque quando a senhora citou a diferença entre inserir, sim, né? Porque assim, falando, por exemplo, das pessoas com deficiência, sim, de que forma você vai acolher esse colaborador? Isso tem mesmo. Acessibilidade para ele na sua empresa? Você preparou sua equipe para recebê-lo? Exatamente. Né? Porque a grande dificuldade, e aí que a gente fala da lei, né? Por que a lei veio? A lei vem com o intuito de obrigatoriedade. Por quê? Porque se a gente fosse olhar, não nada fazer. Se eu fosse esperar boa vontade, não iria acontecer, né? E muitas empresas, eu já vi também, já trabalhei em algumas e já vi, como eu trabalhei muito em consultoria, da gente fazer processos seletivos para PCD, e daí eu perguntar, vem cá, mas você sensibilizou a equipe para receber esta pessoa? Porque como é que eu posso trazer uma pessoa com um deficiente auditivo para muita gente só faz inserir, ou seja, jogar. Esta pessoa já vem com suas questões. Todos nós temos nossas questões, né? Ditos normais. Todos nós já temos. Imagine uma pessoa que já tem uma outra condição, né? Ela vai ser inserida, ela só vai ser inserida. Se essa equipe não abraça,
não entende a linguagem dos sinais, não tem porquê. Essa pessoa não vai produzir, eu só vou bater uma meta, que é cumprir a cota por um período. Essa pessoa vai começar a me dar problemas e automaticamente ou ela pede para sair ou eu vou ter que mandá-la embora. E aí acaba com a autoestima dessa pessoa. Acabo com a autoestima dessa pessoa, eu acabo também mexendo com o indicador da empresa no que diz respeito a recrutamento e seleção, porque nós temos os indicadores, né? Em questão de rotatividade, por que essa pessoa saiu? Né? Saiu às vezes pela questão da equipe. Será que a equipe abraçou? A equipe foi preparada? Porque tem empresas que se preocupam. Vou receber um deficiente auditivo, o que é que eu faço? Eu já mobilizo esse líder, mobilizo essa equipe, até dou algum treinamento da linguagem dos sinais para essa pessoa saber pelo menos se comunicar, né? Saber o que é o básico. Ah, será que ele faz leitura labial? Se ele fazer leitura labial, então todo mundo que for explicar vai começar a falar de forma o quê? Pausadamente. Então, isso faz com que a gente também olhe como é que eu faço a inserção dessas pessoas, né? Então, por isso que quando se fala dessa diversidade, está todo mundo incluso. Inclusive os idosos. Como é que a gente explica, né? Uma pessoa idosa, muita gente, não sei vocês, mas ultimamente a gente vai ao shopping, quando a gente adentra algumas lojas, nós estamos encontrando pessoas com 60 a mais, né? Então, como é que a gente lida? Como é que a minha equipe vai receber uma pessoa, que a gente está falando aí de uma questão de diversidade geracional, né? A questão das gerações. Como é que uma geração vai lidar, uma geração mais nova com alguém mais velho? Como é que é isso? Né? Será que isso a gente vai aceitar? Eu mesma, uma coisa que eu me orgulho muito. Vou pegar aqui, eu trago muitos exemplos, né? Se você de história. Mas assim, uma coisa que me orgulha muito. Eu trabalho num local onde as minhas líderes são mais novas do que eu. E trocamos ideias maravilhosamente bem. Me sinto confortável nesse lugar. Se fosse outra pessoa, eu faria o quê? Ah, não. Mais novo? Falam muito em relação à forma de falar. A forma de falar, a forma de se colocar. E aí é que eu acho que eu penso muito que assim, é um ganho para todos nós. Eu entendo o ponto de vista de vocês mais novos do que eu. E me coloco também nesse lugar de que, ó, eu tô aqui agora, eu tô vivendo nesse mundo, nesse momento. E ele é importante que eu também esteja diante do mundo de vocês. Se tiver respeito, eu acho que qualquer diálogo funciona. Funciona legal. A gente vai começar a respeitar mesmo, levar essa palavra que tanto todo mundo fala, mas pouco pratica. Porque a palavra respeito, ela é um guarda-chuva, porque debaixo dela tem várias outras. E essas outras que a gente segue, né? Então é isso que eu trago. Reconhecer a importância de ter essa diversidade no ambiente de trabalho, também entra aí a parte do papel do RH em sensibilizar as pessoas. Sim. Porque muita gente já vem com esse suas questões. Não quero saber, não quero... É o que? É cota? Não quero isso aí é coisa de RH, né? Não quer ter essa sensibilidade. Pois então, é. o RH já entra nessa questão da sensibilização das pessoas que têm mais essa resistência, esse conservadorismo. E é uma coisa que eu mesmo, durante a pandemia, eu tive um momento que eu participei de um fórum com, eu não sei como é que vocês chamam, mas pode chamar de Chiavinato ou Chiavinato, né? Ele, na realidade, ele trouxe uma coisa interessante, que ele falou assim, a gente tem que parar para entender que o RH prepara o terreno. Porque antes era assim, a culpa é do RH, mas RH prepara. Mas quem é que está à frente, lidando diretamente com o colaborador todo dia? Os líderes. Então, não somos nós as pessoas que vão lá só, eu vou sensibilizo. Mas a quem eu sensibilizo também tem responsabilidade. Porque antes tem muito disso. E ainda tem muita visão dessa. Fala com a menina do RH. Isso aí é problema do RH. A cota aí do RH. A cota não é do RH. A cota é da empresa, é da companhia. Se meu líder, eu sensibilizo ele, sensibilizo a equipe. Ou então, às vezes, eu sensibilizo os dois. A equipe abraça, mas ele não. E aí que vem todos os outros processos que faz com que o RH olhe a avaliação de desempenho, né? Tenha critérios para avaliar esse líder. Isso faz, claro que se vocês me perguntarem, Dani, é todas as empresas que fazem isso? Não. Mas, com a questão do ISD, ou ASG, como vocês queiram, né, chamar,
vem com tudo, vem com o intuito de olhar para todo mundo e dizer, ó, RH faz, RH prepara, te dou todas as ferramentas. Você precisa de que sensibilização? Te dou treinamento, não tem problema. Crio até uma universidade corporativa, faço um monte de coisa por você. E o que você está fazendo de volta? Quem tem que sentir são as pessoas. Sim. E é aquela coisa que a gente está batendo em todo episódio. Não adianta se preocupar só com o RH, não adianta se preocupar só com a parte ambiental. O ESG é um pilar. Todas as 3 coisas precisam estar alinhadas. É isso mesmo. Minha grande preocupação ultimamente. Pro, me fale um pouquinho sobre isso. O que a senhora acha Vamos das lá. empresas que acham que ali é uma plantinha? Vamos lá. Minha grande preocupação. Que puxam bastante para as Pois é. Eu outro dia... Ela veio até de verde pra mim. Eu acho que sim, eu acho que estou pensando nisso. Uma das coisas que eu estava fazendo, né, algumas pesquisas, e toda vez que nós vamos buscar algum card, alguma coisa falando sobre sustentabilidade, é um card verde. Sobre esse jeito. Sobre esse. Aí eu faço, meu Deus do céu, por que verde? Por que verde? E aí as pessoas não pararam para pensar, né, as organizações não pararam para pensar, enfim, porque foi vendido muito essa questão de sustentabilidade, a questão só da gente olhar a questão ambiental. Muita gente até hoje ainda pensa que questões ambientais é não jogar lixo no chão, é plantar uma árvore, né? São coisas assim, né, bem básicas. Mas só que quando as pessoas não entendem que a partir do momento que eu tenho uma ação, né, e eu vou pegar uns exemplos do que eu vivenciei hoje. Minha turma, cada equipe criou uma ação social, né? Aí eu trouxe em cima das 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade. São totalmente ligados ali com o ESG. Com o ESG. Aí fiz, na realidade, com eles trouxeram. Cada um escolheu uma ODS e foi fazer um projeto, fez uma ação. E cada ação estava trazendo esse ponto de vista. Aí eles chegaram à conclusão de que uma ação só mexe com todo mundo. Eu posso fazer uma ação ambiental, mas ela vai impactar aquele local. Se vai impactar aquele local, vai impactar as pessoas daquele local. Se vai impactar aquelas pessoas, vai impactar a sociedade. Então o social está envolvido, todo mundo que está ali inserido. E isso vai impactar em quê? Na governança. De quê? A empresa que faz, ela vai trabalhar outros pontos de vista. Ela vai começar a olhar a questão da transparência. Como é que eu faço uma ação social? Eu preciso ser transparente no que eu estou fazendo, em tudo que eu vou captando de recurso e como eu presto contas para essa sociedade. Sim. Porque é onde mais as pessoas se questionam. Nós contribuímos com tal ação. Onde é que foi gasto esse dinheiro? Cadê a prestação de contas? Né? Será que foi todo mundo que recebeu isso? Então, quanto mais uma empresa, quanto mais a empresa trabalha em cima de qualquer ação, ela tem o respaldo das outras. O que a gente não pode é sempre escolher algo que é verde. Porque verde remete ao quê? Ambiental. E não é só isso, né? Então, é dos meus questionamentos. Eu não vou mentir pra vocês, todas as vezes que eu vou, eu fico, meu Deus do céu, tomara que eu não tenha um card verde. Né? Mas eu fico me perguntando. E que vem muito com essa pergunta que você traz, né? Da gente não ver mais uma coisa só verde, mas sim tudo aquilo que envolve o ESG. Sim. Né? Todos os 3 pilares que faz com que a gente trabalhe nisso. E a senhora trouxe um ponto de impacto assim, geral, mas às vezes a organização não está nem preocupada em impactar, e sim só mostrar que talvez ela esteja se preocupando. Sim. Aquela canetinha de papel, a mudinha de planta. Então assim, é muito compra ali, distribui, faz um card verde. Distribui um copo, né? Entendo. É isso que a gente, enquanto a gente tem que parar para pensar que, apesar de ser poucas, pode até ser que nesse exato momento nós estamos vendo ações pequenas, mas eu tenho certeza que essas ações impactam em casa. Sim. Aí eu vou trazer um exemplo meu. Os impactos desde quando eu comecei, né, minha atividade laboral, eu digo para vocês que tudo isso que a gente aprende, a gente vai levando. Hoje na minha casa, tudo que diz respeito a questões, né, aí eu trago a questão do espaço verde daqui.
Então, todas as vezes que eu penso em casa, as pessoas já me conhecem e dizem, Dani, vem cá, você vai descartar quando? Tome aqui. Né? Então me Inclusive, entregam. assista um episódio que vai ter falando do Espaço Verde daqui do Senac. Pronto. Porque é importante pra gente poder entender que é uma ação dessa pode não impactar, a gente pode nesse exato momento, é porque a gente tem muita pressa, né? Que aconteça as coisas de forma grandiosa. Assim não vai mudar todo mundo. Não vai mudar todo mundo, não Eu vou não fazer vou nada. Não vou nem tocar nesse assunto. Mas uma ação. Essa ação muda. Essa ação repercute. Essa informação vai parar em algum lugar. Né? E só pelo fato da gente fazer isso já traz um diferencial enorme. Claro que sei que tem empresas que elas ainda não entenderam que hoje, quem tem o selo, quem está trabalhando em cima de selo de SG, ela precisa ser vista. Para que os stakeholders, né, que na realidade são todas as pessoas envolvidas, os investidores, eles possam captar mais. Uma empresa que que investe nisso, ela tem maior visibilidade. Ela pode receber mais recursos. Né? Inclusive, se ela não começa a não usar, a deixar de usar, ela pode ter alguns recursos retirados. Então, quem é que quer perder? Ninguém. É Né? interessante para todo mundo. No fim, o ASG ou ESG é interessante para todo mundo. Eu acho que ninguém sai perdendo se for colocado em prática de uma maneira correta, de uma maneira coerente, bem pensada, alinhando os 3 pilares, pensando em bons profissionais para ajudar nesse processo, entendendo que a sua empresa é singular, que ela vai ter necessidades distintas das outras pessoas. Sim. Não é massa de bolo, não é uma coisa que você Não tem aprende todo mundo. receita. Não tem receita. É um processo que não vai ser feito em um mês, que vai levar tempo. Sim. Vai ter levar. Com certeza. E pensar nessa singularidade das empresas. As empresas têm que entender que um case de sucesso em uma empresa não significa que se você copiar vai ser igual e que vai dar o mesmo resultado. Não. Sim. A gente tem que trazer a singularidade dessa empresa, essa cultura organizacional, né? Esse ambiente organizacional é muito particular. O que serve para minha empresa para não servir para a sua e assim sucessivamente. Só que as pessoas ficam assim, eu achei bonito, vou fazer também, né? Mas não é só fazer Vira também. moda. Copia a receitinha. Pois é, E aí é não isso mesmo. funciona. E assim, Já acho que saiu os pra- vídeos de 15 segundos. Tudo que você precisa saber sobre. Pra, assim, acho que fechar com chave de ouro, levando em consideração o fato de que a senhora é uma educadora aqui do Senac, né, trabalha diariamente com isso, tem essa vivência de como o RH atua nessa mudança, né? Porque é uma mudança. A gente está saindo de empresas super conservadoras, super não é isso aqui, é essa fórmula, para empresas que pensam na diversidade, que pensam em pautas que antes não eram tão levantadas. Então, eu até anotei aqui, um pouquinho grande, vou pegar a colinha aqui, que é de que forma a educação empreendedora vem moldando os jovens aos parâmetros culturais do ESG e como isso afeta a busca por empregos em organizações menos conservadoras. Porque o que vem acontecendo hoje em dia? Muitas pessoas não querem trabalhar em empresas que são assim, porque há aquela questão da necessidade, tem muita gente que acaba ficando em organizações assim por não ter outra opção, mas tem muita gente também que não quer mais nem ver a cara de organizações que não pensam na sociedade, que não pensam no meio ambiente, que não pensam em transparência, em governança, práticas de governança. Muitas dessas pessoas chegaram num ponto de que entenderam, eu vejo isso muito nos processos seletivos. As empresas deixavam esperar porque é ela que está precisando de trabalho. Mas assim, as empresas também estão precisando de colaboradores. Isso mesmo. Esse mercado é interessante, né? Olha como ele é dinâmico. O mercado, as empresas começaram a ver que para ela ter visibilidade no mercado, ela precisa de pessoas que tenham este conhecimento. A partir do momento que eu tenho, enquanto educadora, eu trago essa questão dessa educação empreendedora, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é pensar o que é empreender. Muita gente ainda tem um pensamento de empreender somente em um negócio, né? Mas nós podemos empreender nas nossas carreiras. Então, essa carreira faz com que eu possa pensar, estudar um pouco, né, sobre algumas áreas, alguns assuntos que são importantes para mim, importantes para o mundo.
E as empresas vão ter que se adequar. É interessante como eu conheço algumas empresas muito antigas, né? E tem realmente uma estrutura organizacional muito ainda rígida, mas ela está se vendo obrigada a mudar, né? Se não muda os colaboradores, as pessoas, os pensamentos dos colaboradores, dos líderes, né, mais importantes, o mundo não impõe, o mundo traz. Então, nenhuma empresa quer ficar para trás. E as empresas, então, enquanto a questão em questão de educação empreendedora, penso eu que nós aqui no Senac, principalmente aqui no CEPICAC, a gente trabalha muito isso, de trazer para o aluno o quanto que ele pode fazer, o quanto que ele é diverso, o quanto que ele é inovador, o quanto que ele pode ir por uma área, mas ele pode empreender por outras, né? E fazer com que ele chegue lá também, não achando que ele vai mudar o mundo, mas que a gente também pode pensar que uma ação, um pensamento, alguém, quando eu fico muito feliz quando eu pego assim meus alunos, quando eles estão conversando com outras pessoas, eu vejo o quanto o crescimento deles ao conversar com outras pessoas que às vezes é de um mesmo curso de uma outra instituição, né? Então, assim, fazer com que vocês pensem do que a gente chama de fora da caixa, do que a gente chama de ter um pensamento elástico, ver que esse mundo cabe todo mundo, ver que é importante o passado. Eu acho que é uma coisa que a psicologia me traz muito, muito importante isso, de que assim, eu não tenho como esquecer o passado, mas ele me explica algumas coisas do meu presente, mas que eu também posso fazer coisas do meu presente para ter esse futuro. E que isso é cíclico, isso vai andando devagar, né? Não com tanta pressa como ultimamente estamos, né? As pessoas estão, né, morrendo com essas questões, né, de crises de ansiedade, enfim. Mas que a nossa parte enquanto educador é incentivar o conhecimento, não a informação, que estamos na era da informação, mas nem toda informação ela é verdadeira. O conhecimento sim, quando você sabe de quem vem a informação, né? Se vocês estão em um local onde que tem pessoas respaldadas, é o que mais bate na tecla. E nem sempre a informação vai ser armazenada na sua mente. Você recebe a informação, e descarta. E às vezes e tem muita gente que traz a informação com a verdade, né? E não é. E vamos pensar aqui. Será que essa informação não é uma fake news? Porque todo mundo sabe me dizer que está todo mundo antenado. Mas quando nós vamos para o cerne do conhecimento, o cerne das informações, e aí eu vou trazer coisas, vou trazer uma coisa interessante. Vocês já conversaram com algumas pessoas da idade de vocês falando sobre ESG? Muita gente às vezes nem sabe. Não sabem. Vocês já se perguntaram quanto que vocês estão à frente dessas pessoas? Não. Pois é. É uma das coisas que eu digo para vocês, que o mercado está aí. O RH está olhando. Não é à toa que eles estão falando agora das... como é, meu Deus, que eles chamam? Habilidades verdes. O que é habilidades verdes? Que a gente está falando aí é green skills, né? Hoje as empresas estão buscando pessoas que têm habilidades verdes, ou seja, que já começa a pensar na questão do quê? Dos pilares do ESG. Trazer profissionais com que já tenha esta informação facilita internamente? Sim. Já teve esse contato. Que já teve contato, já sabe o que é. Não vem de uma forma que é o que mais o mercado anda vendo. Eu vou vir e mexe, né? Eu participo de alguns congressos, algumas coisas voltadas para recursos humanos e, gente, é o que tem, é o que a gente vai trabalhar por muito tempo, né? E precisamos realmente, né, olhar um curso de vocês, um curso técnico de administração, sair falando sobre ESG, ESG, como vocês queiram chamar, né? É muito legal. É vocês saberem que vocês estão indo com uma visualização, por sinal, já dou dica, está sendo uma porta de entrada para estão existindo novos cargos para a área de ESG, quem gosta, que acha interessante, né? Já existem alguns cargos que estão surgindo do ponto de vista de ESG. Então, olha o quanto que vocês estão ganhando e o quanto que o Senac também ganha com isso, né? A inserção de vocês no mercado.
tem nem o que falar. Não tem Encantadas. encantadas. Foi muito bom ter a presença da senhora aqui. Eu que agradeço. Agradecer. Saímos muito mais ricas depois desse diálogo, depois desse bate-papo. Ótimo. A senhora sempre com muita leveza para falar sobre os assuntos, com muito respaldo, que é uma coisa que ela bate na tecla. Conhecimento, entendeu? Ela é uma mulher de fontes seguras. Ela não é uma mulher só de informações. Sim, sim, ela é uma sim. mulher culta. Muito obrigada, Pro, por Eu que ter agradeço. aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter a senhora aqui. Eu vou deixar as meninas agora agradecerem e falarem mais um pouquinho. Obrigada, Pro. A senhora tem alguma indicação de algum Sim, livro, alguma sim. pauta para que as empresas ou pessoas no geral, né, possam Eu conhecer um pouco mais o ESG? Beleza. O que me dá a possibilidade, apesar dele ser grosso, né, um livro denso, mas que me trouxe muito embasamento para falar, né, sobre isso, que é esse livro chamado ESG, o Cisne Verde, o Capitalismo de Stakeholders, né, a Tríade Regenerativa do Futuro Global. Ele é um livro interessante, tem que ler aos pouquinhos, dá pra gente entender sobre a questão de como veio essa questão do ESG, fala da questão do Pacto Global, fala de cada pilar, né? Inclusive das lideranças. Então é um livro bom, interessante de vocês, né? Por sinal tem na biblioteca, se eu não me engano tem na biblioteca virtual e tem na biblioteca física também. Então é interessante que vocês, né, possam aí ter a Muito oportunidade. obrigada. Eu que A agradeço. gente agradece, vou agradecer pelas meninas e pela turma. Eu que agradeço. Estamos, como eu posso falar, encantadas mais uma vez. Sem saber assim o que falar. É bastante coisa, bastante conhecimento. Tá bom? E dá pra ver como a senhora ama o que faz. E tá Sim, muito, fala quando tá muito em inserida nisso. Muito Não feliz, é, realizadas. não é Amo, aquela amo. conversa superficial de é porque tem que Amo. fazer, tem que ser assim. Não, É. é todo um processo, é toda uma busca. Eu natural. quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu fico feliz quando eu vejo, né, as turmas dos quais eu já passei, o quanto que a gente vê o crescimento, né, de vocês enquanto diante disso. E uma das coisas que eu sempre penso, eu sempre falo é a questão é iniciar. Iniciem, é um conselho que eu dou a todo mundo, né, que é assim, muitas vezes a gente pensa que é só uma via. Empreender em carreira. A gente olhar, começa por um ponto e a gente pode escolher o que a gente quiser. Eu posso mudar de área, eu posso mudar de pensamento. Graças a Deus que nós podemos. Mas que saber que esse caminho não é reta. Que é o que mais nos vendem. É reta. Então assim, eu quero agradecer a oportunidade, né? E a oportunidade de falar pra vocês também. Depois dessa fala maravilhosa, eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Tem convidados extraordinários aí pra vocês assistirem. Deem uma olhada, assistam. Tá cheio de conhecimento nos outros episódios. Sigam o nosso Instagram, Sigam o que nosso é Instagram. @connect_ESG. Então é isso, gente. Um beijo. Esse foi mais um episódio do Conversa Pod. Foi um prazer ter você aqui. Tchau! Tchau, gente. Tchau. Espero que vai tudo depois e depois ela sai Eu não andando trouxe falando. nada, isso aqui é tudo de vocês. Isso aqui não é meu não, de quem é? É dela meu. mesmo. Tá dizendo? Vou lembrar você. Eu trouxe nada. Tá gravando esse pedaço para os vídeos cacetados. Dá pra Pode ir? entender o que dá? Todas prontas? Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um Conversa Pod. Porque aqui Conversar pode. Hoje, Ainda aqui nessa série da família. E aí, foi bom? Foi maravilhoso. Então pronto. Bom, desculpa por ter batido palma. Não sei se você cuida da E acho que sim, ele bateu o pezinho aqui embaixo. Por isso que eu boto o pé aqui, ó. Pra você parar de tocar. Agora tem quem, meu Deus? Sidney. Sidney passou. Obrigada, meninas. Obrigada, Vitória. desculpa o atraso. Sim, depois eu quero saber da foto, como é que eu vou tirar logo. Cadê o... Pede pra Jennifer tirar o nome da câmera. Converte melhor. Vou procurar o Sidney. Vou beber água. Me espere.
Obrigada.